A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus. Quero trazer aqui uma meditação, uma reflexão de dois personagens da Bíblia. Dois personagens. Claro, existe mais, mas eu quero especificar dois personagens, né? E duas condutas, ou duas posturas, duas atitudes. Uma fica no livro de 2 Crônicas, 16:12, e outro fica no livro do profeta Isaías, 38, verso 5. Ok? Dois personagens, duas atitudes, duas posturas. E nós vamos aqui tentar trazer qual é a boa, qual é a ruim, qual é a certa. Eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para trazer essa reflexão para que você possa, sim, meditar e ver. Será que eu estou agindo desse jeito? Será que eu não estou agindo desse jeito? Será que esse jeito que eu estou agindo, isso, aquilo, outro? Então, nós vamos falar sobre dois personagens. Um se chama Rei Asa, em 2 Crônicas 16:12, e o outro que o profeta Isaías relata em Isaías 38:5. O rei Asa e o rei Zedequias, ou Ezequias. Amém? Mas antes, eu quero pedir 4 coisas importantes. Pedir não é dinheiro, tá? Mas pedir 4 coisas. Se inscreva nesse canal. Aperta aí as notificações para toda vez que chegar um vídeo, fizer um vídeo, chega a notificação para você. Terceiro, dê o seu joinha, o seu like. E quarto, compartilhe esse vídeo, seja membro desse canal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Espero que o Senhor Jesus fale com você e que esta palavra venha realmente falar e tocar em você. Então vamos lá. O primeiro rei chama o rei Asa. Lá no livro do 2 Crônicas 16:12 diz que o rei Asa, ele cai enfermo dos seus pés. E contudo, na sua enfermidade, não a quis buscar a Deus. Não a quis. E logo a palavra vai dizer que ele morreu. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Bom, você já percebeu que na sua enfermidade ele não buscou a Deus. Ou seja, na luta, na dificuldade, no dia a dia, ele não buscou. Será por quê? Não existe justificativa. Se ele era rico, se ele era rei, se ele tinha dinheiro, ele poderia ter tudo. Mas podemos dizer algo muito importante. O tudo é Deus. O resto é resto. Ele poderia dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo outro, mas se excluiu Deus, é um erro terrível. Seja na alegria, seja na tristeza, seja momentos de alegria, seja no momento de tribulação, o caminho sempre é Jesus. Sempre é enaltecer, glorificar, enobrecer a Deus. Então veja só, o rei Asa, claro, ele tinha dinheiro, tinha tudo, isso, aquilo, outro, mas na tua enfermidade, ou podemos dizer aqui uma prova, numa dificuldade, será que ele foi persuadido, coagido por alguma coisa, ou alguma coisa influenciou ele, que disse, você não precisa buscar Deus, não, é só uma frieirinha no pé, deixa para lá,
vem aqui, eu sou médico, eu tenho tudo aqui e a gente resolve isso, entendeu? Então, essa foi uma conduta que muitas das vezes nós precisamos parar, imaginar. Será que a gente não está pegando também esse mesmo caminho de deixar ser induzido, seduzido, influenciado a não buscar a Deus? Porque às vezes não é nenhuma enfermidade, às vezes é uma outra luta, uma outra situação, uma outra dificuldade, alguma coisa que tenta nos parar, não confiar, não crer, não buscar. Nada justifica desistirmos ou parar. Só sei que a consequência ela é relatada e ela vem. Por exemplo, lembra, você compra, você pode comprar, mas você lembra que no final do mês a fatura chega? Chega. Então, o rei Asa, contudo na sua enfermidade, não buscou a Deus. Não confiou a Deus, não buscou os profetas, não buscou os homens de Deus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, entendeu? Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, medite bem, reflita bem. Será que esta tem sido a sua conduta, a sua postura, tem sido a sua escolha que você tem feito? Porque nós sabemos, né, que tudo é feito de escolha, né? Lá no Deuteronômio, né, Deuteronômio 30:19 diz: diante de ti eu ponho bênção e maldição, morte e vida, você escolhe. E na hora quando o rei Asa escolheu não buscar a Deus, mas confiar nos seus status, confiar na sua riqueza, foi o grande erro. Então, em nome de Jesus Cristo. Qual o outro rei? Outro rei foi o rei Ezequias. A gente conhece muito bem essa história. Não é nada parecido com Asa, porque veio um decreto de Deus falando para o profeta Isaías. Isaías, vai lá e fala para Ezequias colocar sua casa em ordem o mais rápido possível, porque morrerá e não viverá. Agora, Ezequias, sabendo que Deus é um Deus cheio de compaixão, de amor, misericordioso, né? Não rejeita um coração quebrantado e contrito. E aí o que o rei ele fez? Ele não questionou, não brigou, nem nada. Ele colocou a sua cara na parede, orou, chorou e falou com Deus. E ali nós podemos ver que se cumpre o que Tiago diz, 4:10, humilhai, pois, perante o Senhor, ele vos exaltará. Não importa qual seja o decreto, a sentença, não importa qual seja a dor, a doença, nós temos um caminho chamado fé, obediência, humildade, em nome de Jesus. Desistir, abandonar ou confiar em quem não se deve confiar no ouro, na prata, isso, aquilo, outro, né? E excluir Deus, não que você não possa ter dinheiro, que você não possa, mas o problema é virar as costas para Deus. E o rei Ezequias, por mais que ele errou, falhou, pecou, quando veio o decreto, ele disse, poxa, eu sei que Deus é misericordioso. Ele foi misericordioso lá com os meus pais, Salomão, né, com Davi, eu vou também. E ali diz que Deus falou, Isaías, volta, porque eu tenho visto o choro de Ezequiel, ouvi as lágrimas dele. Volta e fala para ele que eu estou lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Então esses dois personagens, é importante nós pararmos aqui e imaginar qual deles nós somos. Qual atitude é certa? Aquela que vive ou aquela que morre?
Porque como Deus falou para Moisés, Moisés, ó, diante do povo tem bênção e maldição, vida e morte, tem céu e inferno. A escolha é de vocês. Quem crê, obedece e se humilha a Deus, pode ter certeza, ele está tomando posse da vida, da bênção. Agora, quem é arrogante, prepotente e abandona Deus, ele está abraçando a maldição. Ele está se distanciando de Deus. Deus, ele não quer que nem você, nem eu, venhamos perecer. Mas ele não quer, mas ele não pode agir, obrigar você, falar, você tem que superar, você tem que buscar isso, aquilo, outro. Não, a gente sabe. Agora, se Deus está falando com você, você está no caminho do rei Ezequias, opa, mantém nele. Seja humilde, obediente, né? Crê em Deus, busque, chore, humilhe diante do Senhor. Mantenha esse caminho. Agora, se você está no caminho do rei Asa, pula fora desse caminho, pula fora o mais rápido possível e fala, Deus, me perdoa, Senhor. Porque muitas das vezes a gente sente alguma coisa e não é nada, eu não preciso buscar Deus, eu não preciso de Deus, sabe? Isso, aquilo, outro. Cuidado com o engano do inimigo. Então, a reflexão é, veja, medite. Você tem sido o rei Ezequias ou o rei Asa? Todo ser humano, ele peca, ele erra, ele falha. Mas nós temos o caminho do arrependimento. Nós temos o caminho da humildade e buscar a presença do Senhor para que não precisamos morrer, nem viver debaixo de um jugo de maldição, mas viver debaixo de uma bênção. Porque a Bíblia diz, se crer, né, tu verás a glória. Não é verdade? Se ouvir e obedecer os meus mandamentos que eu te ordeno, então as bênçãos virão e te alcançarão. E o segredo é obediência, humildade e fé. Confia no Senhor e você vai ver o quanto Deus irá prosperar a tua vida. Faça o que Deus te ordena e a glória do Senhor vos aparecerá. Só medite o seguinte, você está no caminho do rei Ezequias? Ezequias, ele errou, falhou, pecou, viu um decreto, ele se humilhou, buscar a presença de Deus, foi honesto, sincero, e Deus reverteu aquela situação. O rei Asa ficou doente, enfermo dos pés. Não, para que Deus? Não precisa. Eu não sei o que é. Talvez seja a mesma situação do rei Ezequias ou do rei Asa, mas aqui você está vendo, tem um caminho da bênção e da maldição, na vida e da morte. E o caminho da bênção e da vida é o caminho que o rei Ezequias tomou. Errou, falhou, mas se arrependeu, se humilhou, pediu perdão, chorou, se humilhou, Deus ali o respondeu. Então, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra tudo aquilo que te assola, te oprime e que tenta tirar você do caminho do teu milagre. Mas eu declaro, em nome de Jesus, o milagre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.